O Hyundai Tucson nas primeiras gerações sempre foi muito buscado no mercado de usados, porém a última geração, chamada de New Tucson, ficou em certo esquecimento em nosso mercado. Apesar de ser bem luxuoso, espaçoso, bem equipado e até ter um motor turbo bem potente, ele é equipado com um câmbio de dupla embreagem a seco, o que faz ser esquecido e desprezado no mercado. Com um preço que pode ser mais barato que um SUV compacto, ele chama muita atenção. Mas será que vale a pena comprar um modelo em 2024? Fique no vídeo até o final para saber mais detalhes sobre este carro e também os seus problemas. Será que ele é um carro muito problemático, como as pessoas falam? Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O Tucson foi lançado aqui no Brasil em 2005, ainda na primeira geração. Foi um dos SUVs médios mais vendidos nos últimos quase 20 anos aqui no Brasil. E eu nem digo isso em todas as gerações, já que a primeira geração carrega esse feito sozinha. Ele foi vendido de 2005 até 2018, onde finalmente deixou de ser fabricado. Foi um dos carros mais jurássicos do Brasil, mas ainda assim tinha muitas vendas. Isso porque era um SUV médio, mais acessível, que custava pouco mais de R$50 mil, 0 km na época. Apesar de muitos SUVs compactos serem uma opção melhor na época e custava pouca coisa a mais. Ainda em 2010, vimos o iX35 sendo lançado aqui no Brasil, e nada mais era do que um Tucson da nova geração, mas que por algum motivo a Hyundai decidiu colocar o nome de iX35. Foi um carro que chegou com um novo motor 2.0, que passava a ter mais de 170 cavalos, um novo câmbio automático de 6 marchas que melhorava muito o consumo e o desempenho. Além dessa evolução da mecânica, o Tucson recebeu mais equipamentos e tecnologias para a época, realmente acabava se destacando. Foi um carro que fez sucesso estrondoso na categoria. Em 2011, por exemplo, ele vendeu mais de 13 mil unidades, mas curiosamente, ainda assim ficava atrás do velho Tucson. Curiosamente, em 2017, a Hyundai conseguiu um feito de ter o mesmo carro em 3 gerações diferentes sendo vendidas aqui no mercado brasileiro ao mesmo tempo. Isso porque, além dessas 2 gerações anteriores que eu comentei, o Tucson e o X35, em 2017 a Hyundai lançou o New Tucson, uma nova geração totalmente remodelada, com uma motorização bem mais moderna, muito mais tecnologias e também polêmicas envolvendo a sua mecânica, principalmente o câmbio de dupla embreagem. Isso porque o mercado perdeu confiança com produtos de outras marcas lançados anteriormente com o mesmo tipo de câmbio. Essa geração foi lançada em 3 versões, sendo a GL de entrada, a intermediária GLS e a topo de linha, que no primeiro ano era chamada de Special Edition, que foi a versão topo no primeiro ano de lançamento. Nos anos posteriores a 2017, essa versão de topo foi substituída pela Limited, só mudava o nome mesmo. Todas essas versões compartilhavam a mesma mecânica com motor 1.6 turbo. Desde sempre, o Tucson e o Sportage usaram a mesma plataforma, tanto que se a gente observar com mais atenção, vamos perceber que eles dois têm muitas características parecidas. E para quem quer saber e entender mais dessas semelhanças, mês passado eu fiz um vídeo comentando sobre o Kia Sportage. Eu vou deixar fixado no card acima e é outra opção bem interessante para o mercado. Ambos usam a mesma plataforma chamada de J6, que o Elan e o Cerato também usam. Apesar disso, também vemos algumas diferenças entre o SUV da Kia e da Hyundai. O Sportage sempre foi um carro que se destacava mais no design, mais arrojado e talvez com aquele jeito mais esportivo. Já o Tucson é aquele SUV mais discreto, com um design muito mais casual e comum, mas ainda assim bem bonito. Não tem como chamar esse carro de feio. Aliás, esse New Tucson ainda vem da época que a Hyundai se esforçava para criar um design mais bonito, diferente do que acontece nos dias atuais, que a gente não pode dizer o mesmo. Falando mais um pouco sobre o design do Tucson, em sua dianteira ele carrega a identidade visual da Hyundai daquela época, até se assemelhando com o antigo Creta e até com o X35 reestilizado. Com certeza o que mais chama atenção é a enorme grade com filetes cromados que dá muita imponência para esse carro. Os faróis, por sua vez, são um tanto quanto simples nas versões de entrada. Dependente da versão, eles possuem projetores nos faróis baixos, porém a iluminação na versão GL e GLS é convencional halógena, a famosa luz amarela.
Na versão de topo, além dele ter os faróis com iluminação em LED, os projetores também são direcionais. E apenas nas versões acima da GL ele entrega os LED diurnos. Pelo menos em todas as versões ele já é equipado com os faróis de neblina, então acaba compensando. Em suas laterais, o Tucson é um carro que de certa forma é simples, sem muitos vincos, apenas com um que percorre toda a parte superior das portas. Desde a versão de entrada, temos os retrovisores com luz de direção e com rebatimento elétrico, que é um item bem legal se você levar em consideração que a versão GL já é equipada. Ele também dispõe do rack de teto, mas que é meramente estético. Independente da versão, ele sempre é equipado com as rodas Aro 18, que possuem acabamento diamantado e são bem bonitas. O perfil utilizado é originalmente 225/55. A traseira do Tucson é bem volumosa e lembra bastante a do Creta e, de certa forma, até o Corolla Cross se você observar bem. É bem bonita e dispensa comentários. As versões GLS Limited ou as versões topo de linha possuem iluminação em LED, que à noite dá um grande destaque e é um charme para este carro. E diferente de outros carros da Kia e até mesmo da própria Hyundai, que tem a seta na parte inferior do para-choque, por aqui a seta está no lugar que sempre deveria estar, junto com as lanternas. De resto, é uma traseira bem simples, mas bonita. Apesar do Tucson não ser verdadeiramente um SUV off-road e nem tem o foco em um fora de estrada, temos um carro que tem uma boa altura em relação ao solo de 172 mm ou 17,2 cm. Já o ângulo de entrada também é de exatos 17,2 graus e o ângulo de saída 23,9 graus. Isso não o torna um carro off-road ou com um bom fora de estrada, mas para aquelas situações mais rotineiras dentro da cidade, ele consegue lidar com mais facilidade, por exemplo, ao passar por um quebra-molas ou até mesmo uma rampa mais íngreme. Partindo para o seu interior, temos um carro que parece aquele mais do mesmo que já conhecemos em quase todos os outros carros da Hyundai, como o Creta e até mesmo o próprio HB20. Eu sempre falo que não acho isso muito legal, pois parece que os carros não têm identidade. Você paga mais caro em um carro para ele ter um interior de um carro mais barato. Porém, pelo menos aqui no Tucson, isso não significa que seja um interior feio ou que não seja primoroso. De fato, não é o interior mais bonito que você vai encontrar na categoria, mas no geral ele é muito bonito e agrada a grande maioria das pessoas. O acabamento, se você já entrou em um Tucson, sabe que apesar de aparentar ser muito luxuoso, não é bem assim. O painel tem um soft touch bem sem graça, dá para perceber que não é um dos melhores, assim como os forros de porta que também tem um soft touch, mas não é o melhor material utilizado. E só fica aí mesmo, você não encontra um grande diferencial em relação ao acabamento, e existem até concorrentes que acabam se destacando mais do que o Tucson neste quesito. Eu acredito que o acabamento geral dele está mais para um SUV compacto do que para um SUV médio, pelo menos em relação aos materiais usados, já que a montagem é bem feita, você não encontra rebarbas e é muito bem construído. Aí neste quesito realmente dá para perceber que é um carro superior. Ele também se destaca no espaço interno. Normalmente o mercado está mais acostumado com o espaço interno de um SUV compacto, que é bom, mas não é lá grandes coisas, se você reparar bem. Já que no Tucson, por ele ser um SUV médio e ser bem maior, é perceptível que é um carro bem mais espaçoso, com melhor aproveitamento interno. Ele tem um entre-eixos de 2,67 metros e uma largura de 1,85 metros. São dimensões bem consideráveis e, junto com um excelente aproveitamento, faz com que ele tenha um excelente espaço interno para até 5 adultos irem com muito conforto e sem passar aperto, sobrando muito espaço para as pernas, para a cabeça e lateralmente. O porta-malas, por sua vez, tem um espaço bem generoso com 513 litros. Para quem busca muito espaço, seja interno ou no porta-malas, é uma escolha sem erro, com certeza é uma das melhores opções neste quesito. O Tucson nunca foi o maior destaque em relação a equipamentos de série dentro da categoria, mas é um carro bem honesto. Nesta geração já entrega itens de série bem interessantes mesmo na versão de entrada, GL, como o volante revestido em couro com controles para o piloto automático e para o computador de bordo, que para hoje em dia é simples, mas já tem algumas configurações do veículo e também informações interessantes como dados de consumo e viagem.
O volante também tem controles para o sistema de som, que tem uma tela multimídia de 7 polegadas e já conta com conexão USB, auxiliar e Bluetooth. Além disso, também conta com o GPS nativo, o Apple CarPlay e Android Auto. Não é a melhor central multimídia, até porque é um carro que foi lançado há 6 anos atrás, mas para quem não exige muito, ela é muito boa e funcional. Além desses itens, ele também é equipado com os bancos em couro com ajuste elétrico para o motorista e passageiro, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, chave presencial compartida por botão, farol de condicionamento automático, vidros, travas e retrovisores elétricos e muitos outros itens. Na versão acima, a GLS, ele tem alguns itens a mais, como computador de bordo, com uma tela de 4,2 polegadas, que conta com mais informações também. Além disso, ele entrega mais as luzes de cortesia no parasol e o teto solar duplo panorâmico. Já a versão de topo adiciona a abertura do porta-malas por aproximação. É uma função bem legal, ele não tem abertura elétrica da tampa do porta-malas, mas se você se aproximar da mala por trás, ela automaticamente abre. Ele também conta com retrovisor interno fotocrômico e os bancos dianteiros com aquecimento e resfriamento. O Tucson, no geral, é um carro bem equipado, não é o que mais se destaca nesse quesito, mas no geral é um bom carro e com certeza ele não decepciona se você não exigir muito. No quesito de segurança, é um carro que ainda se demonstra atual, pelo menos nos itens mais comuns. Na versão GL e GLS não temos diferença e temos os mesmos itens de série, como freio a disco nas 4 rodas com ABS, o apoio de cabeça e cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix, airbags frontais, laterais e de cortina, o controle de estabilidade e tração, monitoramento da pressão dos pneus e o controle de estabilidade e tração. Já na versão de topo, ele acrescenta os sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, além do Parque Assist. O Tucson ainda tirou nota máxima no teste de colisão, sendo um carro não só seguro no quesito itens de segurança, mas também estruturalmente, o que é super importante. Partindo para a sua mecânica, temos algo bem diferente dos Hyundai da mesma época, sendo até bem moderna. O motor em questão é 1.6 turbo monocombustível e tem injeção direta. É um motor que já tem duplo comando de válvulas variáveis e usa corrente de comando em vez de correia dentada, o que além de aumentar a durabilidade do motor, também diminui o custo de manutenção. Falando sobre números desse motor, ele gera 177 cavalos a 5.500 RPM e tem 27 kg de torque a 1.500 RPM. É uma potência bem parecida também no que encontramos no X35, porém aqui é um motor menor, turbo, o que faz você ter mais potência não só em baixa rotação, mas também na média de rotação do motor. E isso também faz o carro ser mais econômico. Então dá para perceber que essa mecânica é bem moderna. Por ser um SUV médio até bem grande, é um carro que tem um peso considerável de 1.624 kg. Isso faz com que ele tenha uma relação peso-potência de 9,2 kg para cada cavalo. O câmbio dele é um automatizado de dupla embreagem e tem 7 marchas. Quando se fala de câmbio de dupla embreagem a seco, muitas pessoas já ficam com medo e com razão. Diversos outros carros lançados anteriormente aqui no Brasil com esse câmbio sofreram com problemas e custos altos de manutenção, exemplo da Ford com o Power Shift e da Volkswagen com o DSG. Sobre problemas, um pouco mais para frente estarei comentando mais sobre esse câmbio. Mas de fato é um câmbio que tem bom funcionamento, tem engates precisos e é bem rápido. Neste ponto ele não deixa a desejar. Com todo esse conjunto ele faz um 0 a 100 km por hora em 9,1 segundos e ele atinge uma velocidade máxima de 201 km por hora. Apesar de ser um carro bem pesado, ele tem um desempenho bem satisfatório se você levar em consideração a proposta dele. Dentro da cidade você tem um desempenho adequado por causa do motor turbo e na rodovia você tem um carro responsivo e com boas retomadas. Então, até mesmo para fazer viagens, você tem um carro bem seguro em mãos. Já o consumo é muito adequado para um carro médio e pesado. Na cidade, normalmente espera uma média acima de 9 km por litro, logicamente isso em situações mais favoráveis. Já na rodovia, essa média passa para 12 km por litro. De fato, não é o carro mais econômico, porém ele é ok para a categoria. Não tem como chamá-lo de beberrão. Como eu já comentei anteriormente algumas vezes aqui no canal, os carros coreanos atualmente chegaram em um nível de confiabilidade mecânica comparável aos carros japoneses. A diferença é o preço cobrado nos carros coreanos, que de fato é mais barato. O Tucson, desde a antiga geração, é conhecido por ser um carro muito confiável.
Nesta geração temos um carro muito moderno, principalmente em relação à mecânica, o que no mercado de usados é interessante você ter mais atenção na hora de comprar e prestar atenção em alguns detalhes, já que a mecânica dele foge um pouco da convencional. Um problema que não é tão comum, porém existem relatos e é bom ficar atento, é no motor, que especificamente pode consumir excessivamente óleo. Problemas na vedação dos anéis do pistão ou problemas na vedação das válvulas. É um problema bem chato e que pode resultar em uma grande dor de cabeça se não tiver atenção na hora de comprar ou se não fizer o reparo adequado. O custo das peças não é tão caro, porém a mão de obra pode ser um pouco mais cara, já que é um serviço que é um pouco mais chato de fazer. Há relatos também sobre o superaquecimento, que é outro problema que você deve ter atenção. Caso contrário, poderá te dar uma grande dor de cabeça. Se atente no sistema de arrefecimento em geral, mas principalmente vazamentos no radiador, problemas na bomba de água e também na válvula termostática. É bem comum relatos de problemas elétricos que acabam envolvendo a mecânica. Os mais comuns são problemas no sensor MAF e no sensor da pressão do turbo. Problemas como no sistema de ignição, como velas e bobinas, também são bem relatados. São problemas mais comuns e com um custo menor de reparo, mas é legal ficar atento e eu gosto de comentar para você não ter surpresas caso compre um usado. Um problema que ocorre no Tucson é ele simplesmente ficar falhando e perder desempenho, e também o consumo de combustível que fica bem pior, que neste caso pode ser o entupimento do catalisador e também problemas na sonda lambda. Fique atento também em relação à suspensão, que assim como a maioria dos carros desse porte acaba sofrendo aqui no Brasil, isso por causa da nossa pavimentação, e às vezes o carro acaba não sofrendo uma tropicalização. No Tucson você deve ter mais atenção nos amortecedores e buchas, que têm um desgaste prematuro. Assim como o sistema de freio possui um desgaste prematuro, tanto nos discos quanto nas pastilhas. Outros problemas mais tranquilos são relacionados a ruídos no teto solar, na tampa do porta-malas e também na direção, que aliás deve ter atenção também, pois ela pode apresentar defeito e simplesmente ficar rígida. Todos esses problemas você deve ter atenção, mas o crucial mesmo é o câmbio automático dele, que assim como eu comentei anteriormente, é um automatizado de dupla embreagem a seco. Já sabemos que aqui no Brasil esse tipo de câmbio costuma apresentar sérios problemas, na maioria deles um custo bem alto. Alguns sintomas e problemas que podem ocorrer nesse câmbio é bem comum você ouvir tremores ou vibrações, ou melhor, trepidações na hora das trocas de marchas. Isso normalmente é causado pelos problemas na embreagem. Há alguns relatos também na dificuldade em engatar marchas. E pelo que eu pesquisei, isso também pode ser problema de software, que aí é um pouco mais tranquilo. Normalmente o pessoal acaba atualizando. O mais comum de todo o câmbio de dupla embreagem é o deslizamento, a patinação que tem na embreagem. Normalmente você vai sentir que o câmbio está patinando na hora das trocas de marchas, o carro geralmente perde potência assim, nesse caso é necessário trocar as embreagens do câmbio, e que não são nada baratas. Além disso, você vai sentir mais dificuldade para achar a embreagem desse carro. Às vezes você vai ter que se submeter à concessionária, que aí o custo de reparo vai ficar exorbitante. A questão do Tucson, diferente do que acontece com o Focus PowerShift, por exemplo, é que na grande maioria das vezes, pelo menos os modelos mais recentes, a Ford acaba estendendo a garantia e a maioria dos problemas você pode recorrer à garantia, que vai ser feito o reparo gratuitamente. Lógico, isso também vai depender. Já que no Tucson, se você sofrer com algum problema, o custo vai ser totalmente seu. Então você tem que comprar um modelo que esteja conservado, com todas as manutenções em dia, e um modelo que foi bem cuidado, que não levou surra do antigo dono. E aliás, aqui fica uma dica, para você manter sempre o bom funcionamento desse câmbio, saiba utilizar, assim como qualquer carro com câmbio automático. Mas preste atenção na condução do carro, não leve esse câmbio ao estresse, pois aí você pode ter problemas e gastos exorbitantes. E vale a pena comentar que ele também enfrentou um recal que abrangeu os modelos fabricados entre 11/10 de 2016, então desde o primeiro modelo, a 20/4 de 2021. Esse recal é para a substituição dos fusíveis do sistema ABS, que caso não sejam substituídos, podem levar a um curto interno. São esses detalhes que você deve considerar e se atentar na hora de comprar um New Tucson no mercado de usados.
Falando sobre o seguro, na cotação mais barata, eu encontrei por R$ 3.383 o seguro com cobertura total. Já na cotação mais cara, saiu por R$ 3.388. Vale lembrar que essa é uma média e que o preço pode variar muito para cada pessoa, dependendo da idade, local de residência, histórico de uso de seguro e outros fatores. Um Hyundai New Tucson do ano de 2018 custa em média entre R$ 93 mil a R$ 105 mil, podendo chegar no máximo R$ 110 mil, dependendo da região e do estado de conservação. O preço para um SUV médio é bastante competitivo, tendo em vista que um modelo compacto inferior custa o mesmo ou até mais no mercado de usados. Mas será que vale a pena comprá-lo em 2024? O New Tucson é um excelente SUV com espaço interno generoso, uma boa lista de equipamentos de conforto e segurança, tem bastante tecnologias para um SUV coreano daquela época e que até era um destaque. Sem dúvida, é um dos melhores custo-benefício da categoria nessa faixa de preço. No entanto, você deve levar em consideração alguns detalhes, especialmente os problemas relacionados ao câmbio. Ao pesquisar, vi que existem pessoas que realmente não tiveram uma boa experiência com esse câmbio, porém não posso generalizar e simplesmente afirmar que você não terá problemas se comprar um. Uma das grandes questões é comprar um modelo usado, bem conservado, com todas as manutenções em dia. Dessa forma, esse câmbio pode estar mais preservado. De qualquer forma, minha recomendação para esse carro é para aquelas pessoas que realmente podem se arriscar e aventurar um pouco mais, pois devido ao câmbio, não é a opção mais racional da categoria. Se você considerar esses detalhes inicialmente, pode valer a pena, porém fique atento. Bom, esse foi o vídeo de hoje, deixe nos comentários se você levaria o Tucson para casa ou se você levaria outro concorrente na mesma faixa de preço. Deixe nos comentários para a gente saber. Um forte abraço, valeu e fui!